noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja. Tá? Graças a Deus, nós já terminamos o estudo de Jesus Cristo e na aula passada a gente começou a estudar sobre o Espírito Santo, tá? Que na teologia é a pneumatologia, ou seja, o estudo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tá? E é um dogma também da nossa fé. Creio no Espírito Santo. Ok? E, inclusive, no credo niceno, diz que o Espírito Santo é adorado, então é Deus. Ok? Então é importante a gente também ter um conhecimento. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, tá? Divina. Ok? Assim como é o Pai e como é o Filho. Ok? Então, é importante a gente também conhecer um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, ok? Hoje nós vamos ver o quê? Está aí na página 199 do Catecismo amarelinho, diz assim, o parágrafo 689, repetindo, parágrafo 689, página 199. O título é A Missão Conjunta do Filho e do Espírito. Eu já expliquei aqui algumas vezes que a Trindade ela não se separa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, mesmo sendo três pessoas divinas. Então aqui o Catecismo ensina que a missão do Espírito Santo ela é conjunta ao Filho e, logicamente, também ao Pai, porque eles não se separam. A Trindade é uma só. Então vamos ver o que o Catecismo nos ensina sobre isso. Aquele que o Pai enviou aos nossos corações, o Espírito de seu Filho. Olha aí. Isso está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Então, Deus enviou o Espírito Santo, que é o Espírito do Filho. Está vendo como que eles são uma unidade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade. É realmente Deus, olha aí, tá vendo? Se é Deus, por isso que nós falamos que ele é adorado. Consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza do Pai. Ok? Então o Espírito Santo ele tem a mesma natureza divina do Pai e do Filho. E ao Filho. Ele é inseparável dos dois, tá vendo? Já expliquei. Tanto na vida íntima da Trindade, como em seu dom de amor pelo mundo. Então, como eles são uma unidade na Trindade, eles são unidos em tudo aquilo que eles fazem, inclusive pelo amor que a Trindade tem pelo mundo. Tá? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles amam a humanidade, porque eles são um só Deus. Ok? Mas, ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, consubstancial e indivisível, tá vendo? Ela não se separa. A fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. O que quer dizer isso? Aquilo que eu já expliquei várias vezes, tá? A essência é uma só,
Mas existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Filho e existe a pessoa do Espírito Santo. São pessoas distintas que formam uma única unidade. Ah, mas eu não entendo. Ninguém vai entender a Santíssima Trindade, gente. Ninguém. Santo Agostinho ficou quase louco tentando entender a Santíssima Trindade, aí ele parou. Ele disse, não, Deus não é para ser entendido. Deus é para ser adorado. Ok? Quando o Pai envia o seu verbo, o verbo é a segunda pessoa, é Cristo. Envia sempre o seu sopro. Então, o Espírito Santo ele é simbolizado na Escritura como um sopro, né, que dá a vida. Ok? Missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Já expliquei. Sem dúvida, é Cristo que aparece, ele, a imagem visível do Deus invisível. Está lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Cristo é a imagem do Deus invisível, ok? Mas é o Espírito Santo que o revela. Olha aí. Então, quem revela, né, a Santíssima Trindade é Jesus através do Espírito Santo. Isso acontece no Novo Testamento. A gente não tem essa revelação no Antigo Testamento, somente no Novo Testamento, ok? Esse foi o parágrafo 689. Gente, não é muito fácil a gente explicar a Santíssima Trindade. Tá? Por mais que a gente tente, a gente nunca vai entender 100%. É um mistério, é o maior mistério do cristianismo, é a Santíssima Trindade. Por isso que muita gente não acredita. Inclusive, algumas denominações cristãs, como Testemunho de Jeová, por exemplo, não acreditam na Santíssima Trindade, porque realmente é complicado. Mas a Igreja Católica acredita. Tá? Um só Deus em três pessoas. O parágrafo 690 diz assim: Jesus é Cristo, tá? Cristo quer dizer o ungido, porque o Espírito é a unção dele, e tudo que advém a partir da encarnação decorre desta plenitude. Está lá em João, capítulo 3, versículo 34. Então, quem revela que Jesus é Deus, mas Jesus é homem, é o Espírito Santo. Por quê? Quem colocou Jesus ali no ventre da Virgem Maria foi o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é o esposo da Virgem Maria, o esposo místico. Porque não foi São José, nem nenhum homem que deu o sêmen, né, a Jesus. Foi o próprio Espírito Santo, ok? Quando finalmente Cristo é glorificado, diz lá João 7,39, pode, por sua vez, de junto do Pai, enviar o Espírito aos que creem nele. Então, Jesus disse que ele ia voltar para o Pai, mas que ele não ia nos deixar desamparados, ele ia enviar o Espírito Santo. É o tempo da igreja. Até Jesus voltar, quem age no mundo é o Espírito Santo. Por isso que nos convence do pecado, né? Porque quando a gente comete um pecado, a gente sabe que cometeu. É o Espírito Santo que existe, que está dentro de nós, quem nos, né, mostra, né, o erro, ok? Então, é o Espírito Santo que está agindo. Né? Jesus voltou para o Pai, mas ele mandou o Espírito Santo. É ele que age, né, na igreja e também na vida dos cristãos, ok? Olha aí. Há aqueles, quando finalmente Cristo é glorificado, pode, por sua vez, junto do Pai, enviar o Espírito aos que creem nele. Então, o Espírito Santo ele é enviado o quê? Primeiro, no batismo. Segundo, no crisma. E em todos os sacramentos da igreja. Então, quando você é batizado, você recebe o Espírito Santo. E depois, na crisma, o Espírito Santo, ele vamos dizer assim, ele aflora. Por isso que é importante esses dois sacramentos. Tá? O Espírito Santo, ele age em todos os 7 sacramentos, mas principalmente no batismo e no crisma. Por isso que é muito importante, gente, a gente ser batizado e a gente ser crismado. Hoje, infelizmente, tá? Batismo nem tanto, mas hoje algumas pessoas ainda não são batizadas. Mas hoje tem muita gente que não é crismado e acha que é facultativo. Não. A crisma é obrigatório para o católico. Então, se você ainda não é crismado, você deve se crismar. Porque é a crisma que o Espírito Santo aflora em você. Você é um soldado de Cristo através do Espírito Santo. Entendeu? Então, é muito importante que você que ainda não é crismado, procure, tá, a tua igreja e vá ser crismado. Agora, também,
Não seja crismado só por crismar. Não. Isso é um outro erro que os católicos cometem. Crisma e depois some da igreja. A crisma não é para isso. O batismo e a crisma é para você ser um soldado de Cristo, você dar testemunho de Cristo e você trabalhar para Cristo. Depois que eu fiz a primeira comunhão, né, e fiz o crisma, eu comecei a trabalhar para Cristo. É o que eu estou fazendo aqui. Então, escolha alguma coisa que você possa fazer para ajudar na igreja, né? Ou numa pastoral, ou ser um catequista, ou ser um ministro. Não é para você fazer o crisma também e depois sair da igreja. Tem gente que faz a primeira comunhão, faz o crisma e some, desaparece da igreja. Não é só para dizer que fez. Ah, eu fiz. Eu fiz a primeira comunhão, eu fiz o crisma. Gente, isso não é para mostrar para o povo, não. As pessoas acham que isso é um evento social. Não, gente. E aí que você tem que se engajar em alguma coisa na igreja. O Espírito Santo, muitas vezes o Espírito Santo fica adormecido dentro de nós, né? Não, é para você escolher fazer alguma coisa, trabalhar para Deus. O Espírito Santo é para isso, ok? Então é para aqueles que creem no Cristo. Comunica-lhes a sua glória, está lá em João, capítulo 17, versículo 22. Então é o Espírito Santo que comunica a glória de Deus, a glória de Jesus. A missão conjunta se desdobrará, então, nos filhos adotados pelo Pai, no corpo de seu filho. Qual que é o corpo de seu filho? A igreja. A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. Então, gente, o que o catecismo está dizendo aqui? Que nós somos filhos adotivos. Então, nós recebemos o Espírito Santo para a gente poder... Olha aqui o que ele está falando, tá vendo? Adotados pelo Pai no corpo de seu filho. Esse corpo é o quê? É a igreja, aquilo que eu acabei de falar. Então, você recebe o Espírito Santo para você trabalhar na igreja. Não é para você sumir da igreja, não. Pelo contrário. Tá? A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. E como é que você vive em Cristo? Primeiro, dando testemunho dele, aonde você estiver. Porque se você não dá testemunho de Cristo, como é que você dá testemunho de Cristo? Primeiro, com a sua vida. Né? Fazendo a coisa certa, não fazendo coisa errada, né? Não cometendo pecados. Claro que todos nós cometemos, mas procurar cometer o menos possível. É o testemunho, vamos dizer assim. Porque, gente, escandaliza. A gente que está na igreja, a gente tem que dar testemunho. Ser cristão é você ser um outro Cristo. Por que muita gente hoje não quer saber de Deus? Porque as próprias pessoas que estão ali dentro da igreja não dão testemunho. Então ninguém quer saber de Jesus. Está certo que você tem que ir na igreja por causa de Cristo, não é por causa do fulano. Mas o testemunho, ele arrasta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um artista. Né? Por mais que a gente... às vezes você tem um filho, você tem alguém na sua família que gosta de seguir um artista, um cantor, não é verdade? Então, mesma coisa é na igreja. Muita gente nos segue. Muita gente, né, nos vê como uma pessoa ali, e às vezes não quer, né, não, eu vou seguir porque é fulana lá, tá vendo? Mudou a vida dele, ele agora está seguindo firme na igreja, então eu também vou seguir também. Entendeu? Então, acontece muito isso. Ok? Então, para você trazer alguém para Deus, você primeiro tem que fazer a sua parte, tem que dar testemunho. E quem é que nos faz dar o testemunho? É o Espírito Santo. Ok? Por isso que São Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos que aquele que vive segundo a carne não agrada a Deus, mas aquele que vive segundo o Espírito Santo agrada a Deus. Então você tem que rejeitar tudo aquilo que não é bom. Você tem que ter discernimento. E é isso quem faz é o Espírito Santo. Tá? Muito interessante isso que o catecismo está dizendo aqui. A noção da unção sugere que não existe nenhuma distância entre o Filho e o Espírito, com efeito da mesma forma que entre a superfície do corpo e a unção do óleo, nem a razão nem os sentidos conhecem nenhum intermediário. Assim é imediato o contato do Filho com o Espírito. Tanto que para aquele que vai tomar contato com o Filho pela fé, é necessário encontrar primeiro o óleo pelo contato.
Então, por isso que quando a gente recebe o crisma, o batismo, a gente recebe o óleo, não é verdade? No batismo, o padre coloca lá um óleo na nossa testa, no peito, não é? Isso simboliza o Espírito Santo. E quando a gente é crismado, todos nós aqui já fomos crismados, eu espero, não é? A maioria, não é? Quando a gente é crismado, o bispo também faz uma cruz com óleo na nossa testa, simbolizando o quê? Agora você, né, é um soldado de Cristo, como eu já falei. O Espírito Santo agora vai, né, trabalhar em você. Então é muito bonito isso, gente. Por isso que eu estou falando. Você que ainda não é crismado, procure ser crismado. Tá? Não é facultativo. A crisma é obrigatória, como é o batismo, tá? Para o católico. Então, se você ainda não é crismado, procure o crisma. Procure ser crismado, mas não para poder dizer que crismou. Não. Para viver de acordo com a vontade de Deus. Tá bom? Com efeito, não há nenhuma parte que esteja privada do Espírito Santo. Por isso, a confissão do senhorio do Filho se faz no Espírito Santo, para que os que o recebem, vindo do Espírito de todas as partes, precedendo os que se aproximam pela fé. Então, a carta aos Filipenses diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser através do Espírito Santo. Por isso que é importante, né, a gente buscar viver de acordo com a vontade de Deus, ok? Por isso que, gente, que sempre quando eu vou começar um trabalho, né, você pode ver aqui, eu faço a oração do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, né? Porque é o Espírito Santo, gente, que age na nossa vida. Eu não tenho nada aqui para falar para você, eu não tenho nada que ensinar para você, eu não sei nada. O pouco do que eu sei é o Espírito Santo que fala através de mim. Por isso que eu peço, vinde Espírito Santo, para que eu não fale aqui nada errado, nenhuma besteira. Então, por isso que o católico tem que estar sempre pedindo, né? Faça sempre a oração do Espírito Santo. Qualquer trabalho que você for fazer, inclusive para Deus. Se você é um catequista, se você... qualquer trabalho que você for fazer para Deus, peça a ajuda do Espírito Santo para que saia bem. Porque sozinho a gente não consegue, a gente não é capaz de fazer nada sozinho. Inclusive, testemunhar Jesus Cristo. Precisa ter, né, o Espírito Santo dentro de nós. A gente tem o Espírito Santo, mas muitas vezes ele fica ali, né, vamos dizer assim, preso, né? Então a gente tem que fazer ele aflorar, ok? Então que a gente possa cumprir esse desígnio que o Senhor tem para nós, que é de testemunhar com a nossa vida, né, o senhorio de Jesus através do Espírito Santo, ok? Para que muitos possam se aproximar da fé, como eu já falei. É isso que diz aqui o Catecismo, no parágrafo 690. Ok? O parágrafo 691 diz aí alguns nomes e algumas denominações e símbolos do Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante. Mas a primeira coisa que eu quero ensinar para você. O Espírito Santo, gente, ele é simbolizado por algumas coisas que nós vamos ver agora. Mas lembrando que o Espírito Santo, ele não tem carne humana, ele não tem um corpo como tem Jesus, por exemplo. Ele é espírito, ok? Então, quando a gente fala que o Espírito Santo é uma pomba, igual nós vamos ver aqui, é uma simbologia. Não acho que esse bichinho aí que a gente vê aí, a pombinha, que é muito bonitinho, que é o Espírito Santo. Não. Isso é uma simbologia, para simbolizar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não tem uma forma definida que a gente possa ver. A única pessoa divina que se encarnou foi o Filho, o Verbo, que é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Agora, o Pai, que é Deus, e o Espírito Santo, não. Eles não têm uma forma humana que a gente possa ver. Ok? Então, primeiramente, a gente tem que entender isso. Ok? Então, o parágrafo 691 aí, ele explica o nome próprio do Espírito Santo. Então, vamos ver aí qual que é o nome próprio do Espírito Santo. Espírito Santo, o catecismo, se você tem o catecismo aí, você pode me acompanhar. No parágrafo 691, ele coloca aí Espírito Santo separado, entre parênteses. Tá? Este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. Então, se a gente adora, é Deus.
Por isso que a gente adora o Espírito Santo, como adoramos o Pai e adoramos o Filho. Mas ninguém. Tá vendo? O catecismo aí é bem claro, vou repetir. O Espírito Santo é o que nós adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. Olha aí, tá vendo? Então, não venha com essa... Eu já expliquei isso aqui, já estou cansado de falar. Nós não adoramos Nossa Senhora, os anjos e os santos. Nós só adoramos a Deus. Ninguém pode adorar, gente. Nada nem a ninguém a não ser Deus. Só que Deus é uma trindade. Então você deve adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam um só Deus. Mas ninguém, não tem exceção. Então só podemos prestar um culto de latria para Deus. Senão vira idolatria, que nós não fazemos. Está bem claro aí. O Catecismo no parágrafo 691, você pode conferir aí. A Igreja Católica só adora a Santíssima Trindade. Então, gente, isso é a Igreja Católica verdadeira. Se tem católicos que não seguem isso, nós não temos culpa. Mas a Igreja Católica ensina isso há 2000 anos e o Catecismo da Igreja, aprovado pelo Papa, diz a mesma coisa. Nós só adoramos a Deus, que é a Santíssima Trindade. Ok? Que fique bem claro. Então, qualquer coisa diferente disso é mentira. Ok? A Igreja o recebeu do Senhor e o professa no batismo de seus novos filhos. Mateus 28, 19. Jesus disse lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, 28, 19. Né? Batizareis em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, por isso que o batismo tem que ser em nome da Trindade, senão ele não vale. Entendeu? O termo espírito traduz o termo hebraico ruá, o qual, em seu sentido primeiro, significa sopro, ar, vento. Olha aí, tá vendo? Que são simbologias. Tá? Vou repetir. O termo espírito traduz o termo hebraico ruá, o qual, em seu sentido primeiro, significa sopro, ar e vento. Por isso que Deus soprou lá naquele bonequinho de barro, né? E ali o homem se tornou um ser vivo, através do Espírito Santo. E através também do Espírito que nós temos. Aqui não é só o Espírito Santo, também é o nosso Espírito. Lembrando que nós somos corpo e Espírito. Alma e Espírito é a mesma coisa. A gente às vezes fala Espírito, às vezes fala alma, mas é a mesma coisa. Então nós também, nós temos o Espírito Santo no batismo e no crisma, mas quando a gente nasce, Deus nos dá também um espírito. Por isso nós somos corpo e espírito. Então, esse sopro, né, esse ar, esse vento, é o que Deus nos dá para a gente poder viver, que quando a gente morre, volta para Deus, que é imortal. Por isso que o corpo morre, mas o espírito não pode morrer, porque o espírito quem nos dá é Deus. Vem de Deus, do próprio Espírito Santo. E Deus é imortal. Deus não morre. Assim como o Espírito Santo não morre, o nosso espírito também não morre. Por isso que é um grande erro essas seitas aí que falam que morreu, está todo mundo dormindo. Não tem ninguém dormindo, gente. O espírito é imortal. O espírito está vivo. O que morre, você tem que saber falar. O que morre é o corpo, é sepultado. Agora, a alma da pessoa continua viva, é onde está a nossa consciência, memória, tudo está na alma, que não morre, que sobrevive depois da morte. Esse ruá que Deus nos dá, ok? E também é o Espírito Santo. Então, esse ruá, esse vento, esse ar, se refere ao Espírito Santo e também ao nosso espírito que nós recebemos quando a gente... Né, o primeiro homem recebeu ali quando Deus criou o homem, e agora a gente recebe isso quando? Quando acontece a concepção. A igreja ensina que quando há a concepção do espermatozoide que fecunda o óvulo, Deus coloca ali um espírito que nunca existiu, não existe reencarnação. Deus não trabalha com lixo reciclado, como dizia o Padre Léo, não é? Deus ali coloca um espírito que nunca existiu. Assim como ele, o Espírito Santo, é eterno, é imortal, ele coloca ali também uma alma imortal que também nunca vai morrer. Por isso, gente, que não pode abortar. Por que a Igreja Católica bate pesado nessa questão do aborto, gente? Porque o aborto, você mata uma pessoa ali que já é
Ah, mas a criança ainda não nasceu, ainda não é vida. Lógico que é vida. Desde o momento que há a concepção, Deus já coloca ali uma alma, que já não pertence mais à mãe. Aquele bebê ali já não pertence mais à mãe, pertence a Deus. Entendeu? Por isso que a mãe não pode matar a criança. Não se pode matar em casos nenhum. Nem de anencefalia, nem em caso de estupro. Por quê? Porque é uma vida. Ninguém pode tocar na vida humana a não ser Deus. Tá? Ah, mas tem que salvar a mãe está correndo perigo. Trata da mãe. Se a criança morrer, paciência, mas você não pode matar a criança para salvar a mãe. Você tem que tratar a mãe. Se a criança vier a morrer, paciência. Não matou a criança, tratou a mãe, infelizmente a criança morreu. Aí tudo bem, não tem problema. Você não pode matar a criança para salvar a mãe. Porque são duas vidas que pertencem a Deus, a da mãe e a da criança. Entendeu? Então, é muito interessante aí. Jesus utiliza justamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Santo. Está lá em João, capítulo 3, versículos de 5 a 8. É muito bonito, né? A conversa que Jesus tem com Nicodemos ali, quando ele fala: aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Quem não nascer, né, do Espírito Santo não verá o reino de Deus. Tá? Então é muito bonito Jesus conversando com Nicodemos, né? Muito bonito. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três pessoas divinas. Mas ao juntar os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. Então, você nunca pode comparar o Espírito Santo com nada nem com ninguém. O Espírito Santo é Deus. Deus não pode ser comparado com ninguém. Deus é o absoluto. Tá? Então, isso é muito bonito, gente. O Espírito Santo é uma pessoa, tá? Como é Deus e como é Jesus. Tá? Tanto que São Paulo chega a dizer: não contristeis o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste, principalmente quando a gente comete um pecado. Tá? Então, o Espírito Santo ele sente, ele é uma pessoa. Tá? Então, é muito interessante. Que aqui é simbolizado pelo vento. Não é esse vento aí. Tá? Isso é uma simbologia, ok, gente? Não é o vento é uma criatura. Tá? Esse vento das árvores aí é uma criatura. O Espírito Santo é um criador. Estava ali junto com o Pai e com o Filho. É só você ler Gênesis 1, 26, você vai ver. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, plural. Então, a Santíssima Trindade estava ali presente quando criou o homem e a mulher. Tá? Então, é uma simbologia. A gente simboliza pelo vento. Não quer dizer que o vento é o Espírito Santo. Como eu já expliquei. Ok? Então, esse é o parágrafo 691. Aí, agora, ele vai começar a citar aqui algumas denominações do Espírito Santo. Então, vamos ver algumas denominações do Espírito Santo que o Catecismo nos ensina. Tá? Parágrafo 692. Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina o Paráclito, literalmente aquele que é chamado para perto de advogado. Está lá em João 14, 16 e 26. Vou repetir para você entender. Se quiser, você pode até anotar aí. Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus denomina Paráclito, que literalmente é aquele que é chamado para perto de advogado. Então, o Espírito Santo é o nosso advogado, ok? João, capítulo 14, versículos 16 e 26. Repetindo. João 14, versículos 16 e 26. João, capítulo 15, versículo 26. E João 16, versículo 7. O Paráclito é habitualmente traduzido por Consolador.
Então, além de advogado, ele é consolador, aquele que consola. Tá? Então, nós devemos buscar consolação no Espírito Santo. Quem não quer ser consolado quando tiver numa situação difícil? Quem de nós não as tem, não as passa? Busque consolo no Espírito Santo, ok? Que é Deus. Sendo Jesus o primeiro consolador, está lá em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 1, o próprio Senhor Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Isso está lá em João 16, 13. Esse texto, gente, ele é muito importante. Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Então, quem não está com o Espírito Santo não está na verdade. Então, para você, a verdade aí, gente, é aquilo que Deus quer revelar, aquilo que Deus quer nos falar, em termos de doutrina, Então, tudo aquilo, tá, que a igreja nos ensina, ela não erra por isso. Por quê? O Espírito Santo está ali e não deixa a igreja errar, porque Jesus disse, está lá em João 16, 13, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Gente, esse texto é importantíssimo. João 16, 13. Essa é a maior alegria da gente ser católico. Por isso que eu não troco de religião. Eu respeito todas, mas eu não troco de religião. Por causa disso. Vou repetir. João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á no futuro toda a verdade. Jesus não disse que ele vai ensinar um pedacinho da verdade. Toda. Se tem algum professor de português aí, pode me auxiliar. Toda a verdade. Não é só um pedacinho da verdade. Então, o Espírito Santo, gente, em termos de doutrina, ele ensina toda a verdade. Por isso que a Igreja Católica ensina a mesma coisa há 2000 anos, não muda, não vai mudar, as pessoas não aceitam, muitos saem da igreja, muitos ficam com raiva da igreja, perseguem a igreja, por quê? Porque a igreja não muda em termos de doutrina. A igreja muda coisas pastorais, aí a igreja muda. A igreja pode mudar. Igual a missa antigamente era rezada em latim. Hoje é rezada na língua de cada povo. Isso pode mudar. Antigamente o padre celebrava a missa de costas para o povo, agora é de frente para a gente. Então isso são coisas, isso não é doutrina. Entendeu? Só estou dando algum exemplo aqui. Entendeu? Agora, aquilo que é doutrinário, a igreja não muda. A Santíssima Trindade. A igreja ensina desde o primeiro século. Tem gente que não aceita isso. Paciência, vai ter que sair da igreja. Todos os dogmas da igreja, né? Todas as doutrinas que a igreja ensinou, que aqueles que não aceitaram saíram da igreja. O senhor Lutero. Por que a igreja bate tanto na questão do Lutero? O Lutero, gente, ele não era mau. As ideias do Lutero não eram má. O ruim é que ele começou a se meter na questão doutrinária. Enquanto ele estava na questão pastoral, a igreja, tudo bem. Inclusive, até mesmo na questão doutrinária, a igreja estudou as teses de Lutero, mas inclusive aceitou algumas. Mas há muitas igrejas, porque Lutero negou toda a doutrina católica. Depois de 1500 anos, chega um homem aqui falando que está tudo errado. Pensa comigo. Todo mundo que viveu até Lutero estava enganado. 1500 anos, a igreja toda errada, sendo que o Espírito Santo falou que vai ensinar toda a verdade para a igreja. Então vem aqui um homem que 1500 anos depois, dizendo que está tudo errado. Que não existe papa, que não existe sacramentos, que não existe purgatório, que não existe... Então, onde está o Espírito Santo? Errou. Então, e Jesus falou que o Espírito Santo não erra. É Deus. Deus não pode errar. Em termos de doutrina. Entendeu? Então, infelizmente, as pessoas acabam abandonando a igreja. Tá? Mas nós católicos, não. A nossa doutrina é a mesma, não muda há 2000 anos e não vai mudar. Se você é católico e está esperando ser católico para mudar alguma coisa, você vai se decepcionar, porque a igreja não vai mudar uma vírgula naquilo que é doutrinário. Por quê? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele não pode ensinar uma coisa lá no primeiro século e hoje mudar. Não. A verdade é uma só. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Ok? Então, ninguém pode mudar aquilo que é doutrinário que o Espírito Santo ensinou para a igreja. Está bem claro aí. Esse é o parágrafo 692. O 693 diz assim: além de seu nome próprio, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontra-se em São Paulo as denominações. Então, aqui ele começa a colocar algumas denominações do Espírito Santo. Interessante que a gente começa a ver isso no livro de Atos. No Antigo Testamento não foi revelado isso, explicitamente, tá? E nos evangelhos também não, porque nos evangelhos quem agia era Jesus. Depois que Jesus voltou para o Pai, aí sim, ele começou a ensinar, né, as verdades sobre o Espírito Santo. Então, começou ali em Atos dos Apóstolos, que é o começo da igreja. Jesus voltou para o Pai, mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ali a igreja se manifestou ao mundo. E ali ela começou a ensinar sobre o Espírito Santo e as verdades que o Espírito Santo tinha para ensinar, e ensina até hoje. Então, vamos ver aí o que esses livros ensinam sobre algumas coisas sobre o Espírito Santo. Olha aí. A Bíblia fala do Espírito da promessa. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vou repetir. Espírito da promessa. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito da promessa. Qual promessa? Aquela promessa lá do Antigo Testamento, que Deus ia mandar o Messias, que iria ensinar toda a verdade. O Messias veio, ensinou a verdade, voltou para o Pai e agora mandou a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Tá? Então, desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, desde lá do Gênesis, né? É o Espírito Santo, é o Espírito da promessa. E toda a promessa de Deus se cumpre. Ok? Interessante. O Espírito de adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15, e Gálatas 4, 6. Repetindo. Espírito de adoção, Romanos 8, 15 e Gálatas 4, 6. Interessante. São Paulo diz que é o Espírito Santo que nos faz filhos adotivos de Deus, no batismo. Porque ali a gente recebe o Espírito Santo e através do Espírito Santo nós nos tornamos filhos adotivos. Por isso que fala que ele é o Espírito de adoção. É o Espírito Santo que nos adota, tá? E nos faz ser filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo. É através do Espírito Santo. Olha que bonito, né? O Espírito do Senhor, olha que lindo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Espírito do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Tá? Então, 2 Coríntios 3, 17. O Espírito de Deus, Romanos, capítulo 8, versículo 9 e versículo 14. Romanos 15, 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 40. É muito bonito, né? Esses textos que falam que nós somos templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, né? Que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que está no meio de nós, está em nós. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar novamente. O Espírito Santo, gente, ele mora aqui, no nosso coração. Só tem um momento que ele sai da gente. É quando a gente comete um pecado mortal, porque ele é santo. O Espírito Santo, ele enche qualquer vaso. Uma comparação que eu estou fazendo para você entender. Ele enche qualquer vaso. Ele só não enche um vaso, o vaso sujo. Porque ele é santo, ele é limpo. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele só não está em nós quando a gente comete um pecado. Aí nós precisamos se arrepender e confessar. Aí, novamente, o Espírito Santo retorna ao nosso coração. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso que nós não podemos fazer do nosso corpo sujar o nosso corpo. Por que hoje a igreja insiste tanto na questão de não fazer tatuagem, não fazer essas coisas? Por quê? Porque o nosso corpo, gente, ele é santo. Tá? Por mais que quando a gente morrer, esse corpo vá para a terra, um dia ele vai reviver, ele vai ressuscitar.
Então você não pode viver de qualquer jeito no seu corpo. Não, você tem que cuidar do seu corpo. Você não pode ser um viciado em droga, em fumo, em bebida. Por quê? Você está prejudicando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que habita em vós. Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em você. E você vai sujar o corpo de Cristo com essas coisas? Então a gente tem que pensar nisso. E a questão também, né, da prostituição. Não é? É só você ler esses textos que eu coloquei aqui, você vai ver. Né? Para você não... Tem uma passagem fortíssima que São Paulo fala. Quem destruir o corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. É simbólico, Deus não destrói. Quer dizer o quê? Você próprio está se destruindo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você vive de qualquer jeito, você vai trazer, né, a morte para você. Né? Então, infelizmente. São Pedro também, ele se refere ao Espírito Santo como o Espírito da Glória. Está lá em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. É o Espírito Santo, né, que faz a gente saber a glória, né, de Deus, a glória de Jesus Cristo e a glória do próprio Espírito Santo, que é o Espírito que nos... É o Espírito Santo, né, que faz a gente ver a glória de Deus. Entendeu? Entender que só realmente Deus é realmente o Senhor da glória. É muito bonita essa expressão, né? O Senhor da glória. Tá? É o Espírito Santo que nos mostra tudo isso. Tá? Então, gente, esses textos todos aqui, eles mostram essas questões do Espírito Santo, tá bom? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 693. Eu vou parar por aqui, porque na próxima aula eu quero continuar, tá, esse assunto. Ainda tem muita coisa para a gente ver sobre o Espírito Santo. Eu creio que ainda vou gastar ainda umas boas aulas, como eu gastei com Jesus, porque eu não quero correr, eu quero ir bem devagar para a gente poder entender. Tem muita coisa ainda para a gente ver sobre o Espírito Santo. Então, eu parei no parágrafo 693. Na próxima aula, nós vamos para o 694, que vai continuar falando aí dos símbolos do Espírito Santo. Então, na próxima aula, nós vamos continuar vendo aí o que a Sagrada Escritura nos ensina sobre os símbolos do Espírito Santo. Que não é o Espírito Santo, como eu já expliquei, mas simbolizam o Espírito Santo, tá bom? Então, se Deus quiser, na próxima aula a gente continua. Paramos, então, no parágrafo 693. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar pedindo a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, tá, gente? A gente precisa muito, ok? A gente precisa divulgar mais o canal, a gente precisa que outras pessoas mais possam conhecer e também se aprofundar na doutrina católica, gente. Tá? A nossa doutrina ela é muito rica, mas, infelizmente, muitos católicos não conhecem a doutrina católica. Tá? Eu acabei de colocar aqui. A gente só adora a Deus, só adora ao Espírito Santo, ao Pai e ao Filho. E a gente ainda vê aí gente ainda falando que nós católicos, né, adoramos isso, adoramos aquilo, e não. Então, a gente precisa compreender a verdadeira doutrina católica. Então, por isso que o catecismo é importante. Estamos fazendo aí, além do estudo do catecismo, estamos fazendo aí o estudo bíblico. Tá? Comecei lá do Antigo Testamento, para a gente entender a Bíblia, que não é fácil. Entender a Bíblia não é fácil. Então, eu peço a você aí que reze e me dê, né, para que Deus me dê vida e saúde, para que a gente continue estudando e aprendendo mais sobre as coisas de Deus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, tá? Te proteger, tá? Hoje e sempre, e até a próxima, se Deus quiser, a nossa próxima, para a gente continuar estudando sobre o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos.